É o rei e senhor do desporto em Portugal. 90 minutos de emoção, um país campeão europeu e uma indústria que move milhões e milhões de euros. Um jogo de paixões e um mundo de sonhos. Todo brasileiro desde criança cresce com esse sonho. Vai jogar numa primeira liga qualquer. Minha semente vai brotar, eu creio. E vou ser uma grande árvore e vou dar muitos frutos. That's because I must fulfill my destiny. Mas há um outro lado mais sombrio e desconhecido. Um mundo de pesadelo e de noites mal dormidas, onde o silêncio é a lei e o futuro uma verdadeira dúvida. Só eu e Deus sabem o que eu passei, a minha família tem uma noção, meus amigos têm uma noção. Eu estou sendo acordado pelo chefe, eu vou ser deportado do país, eu estou fazendo uma refeição por dia. E a gente acabou sendo despejado da casa onde nós estávamos e já estava tendo problema com a alimentação. Andam aqui à deriva, que é mesmo assim, com fome, não têm de dormir. Eu acho que quem trabalha tem que receber, pelo menos, nem que seja um cêntimo. Foi apanhado, não estava preparado, não. Estava preparado para isto. Alguma vez imaginaste estar numa situação de tráfico humano? Acho que até hoje eu não acredito. Bora, sai, bora! Sai. São jogadores enganados por uma mão cheia de promessas vazias. A terra prometida não passa de um teatro de sonhos. Aqui a realidade é diferente. Prometeram para mim um visto de futebolista, oportunidades de futebol, sabe? E prometeram para mim um lugar onde morar, 6 refeições por dia. Mas o cara, ele falou que não tinha muito dinheiro e ele queria investir no meu futebol, porque eu tenho muito potencial. Aí ele falou assim, mas eu preciso de 25 mil. Vêm com visto de turista e acham que vão ser legalizados. São muitas vezes objeto de indivíduos sem escrúpulos que os enganam a troco de um sonho e de promessas que muitas vezes não se cumprem. A maioria vem de zonas pobres do Brasil ou de África. São aliciados por empresários que prometem contratos, o estrelato e uma vida melhor. Desde logo, o facto do futebol ser um grande negócio, gerar muito dinheiro. Depois, porque em África e na América do Sul há muito talento. Talento em excesso e que alimenta o sonho de jogar na Europa. Depois, porque nós, geograficamente, somos um país privilegiado. Ou seja, estamos exatamente na posição ideal para a transição desses países. Do ponto de vista regulamentar e desportivo, os nossos clubes têm dificuldades, o modelo de licenciamento, a fiscalização é ineficaz e há um grande sentimento de impunidade por parte dos dirigentes. Portanto, este caldo, este conjunto de circunstâncias, potencia este fenómeno. Quem recebe dinheiro com estes negócios sujos são alguns intermediários e até presidentes de clubes. Eu não tinha noção para tanta maldade nesse sentido, não tinha, porque nunca foi assim. É evidente que os clubes, por vezes, do que está na alimentação, no alojamento combinado e nas ajudas custas que está, claro que há alguns que fogem e há casos aí de uma gravidade extrema e que eu também presenciei, que eu também tenho provas de tudo. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acredita que há um número crescente de jogadores em situação irregular. No ano passado foram encontrados 129. Este ano já tivemos 34 ações nestes meses e foram identificados 47 cidadãos em situação ilegal. O empresário Mauriti Cardoso e o sócio Anderson Carvalho lideravam a PBF, empresa que não está registada
na lista de intermediários da Federação Portuguesa de Futebol. Aos jogadores prometeram as melhores condições. De cada um dos atletas recebiam milhares de euros. Mas os jogadores não ficaram legalizados. Ficaram sim a viver em condições desumanas. Atentos, CEF e Ministério Público colocaram em marcha a Operação Fair Play. Mauriti e Anderson foram detidos. Aguardam agora julgamento em liberdade. Para as famílias pobres é quase impossível resistir à tentação de tornar os meninos num Messi ou Ronaldo em potência. Minha família não é bem sucedida. Minha família, tipo assim, eu moro no campo dos alemães, cara. Quando eu saí do Brasil, eu fiz uma promessa, né? Eu olhei no olho do meu pai e da minha mãe e falei assim: pai, quando eu voltar, vocês vão ter orgulho de mim. E meu pai falou chorando para mim: você já me dá orgulho. Aí eu falei: não, eu vou te dar mais. Kevinho tem uma adolescência difícil. Nasceu no bairro dos Alemães, em São Paulo. Na zona onde cresceu, há tiroteios e tráfico de droga. Dos amigos, apenas ele e um punhado escaparam ao crime. Minha família deu 25 mil reais, mano. E meu pai fez empréstimo de 19 mil no banco para pagar em 4 anos. Aí conseguiu o dinheiro e chegou aqui, tudo que ele prometeu, ele não cumpriu nada. De acordo com o que ele falava, estaria incluso a nossa legalização, alimentação, estadia. Foi em torno de 4 mil euros na época. Iago vem da capital Brasília. É um dos capitães do Nazarenos. A gente já passou pela primeira dificuldade no primeiro mês, onde a gente acabou sendo despejado da casa onde nós estávamos e já estava tendo problema com a alimentação. E em relação aos custos que ele falou que teríamos aqui, a gente não começou a ver, não teve. Mas a partir do primeiro mês a gente já estava um pouco ciente de tudo. A TVI teve acesso a um dos recibos pagos ao empresário Mauriti Cardoso, que com o sócio Anderson Carvalho trouxe mais de uma dezena de jogadores para o Nazarenos. A equipa da última divisão dos campeonatos portugueses recebeu uma legião brasileira. Pensaram em propor-nos uma parceria connosco no sentido de abrirmos as portas à vinda de jogadores estrangeiros, sobretudo brasileiros, e que a ideia era que todas as despesas relacionadas com a sua vinda, portanto, quer as inscrições na Federação, quer as despesas de alojamento, de alimentação, despesas médicas, etc., seriam suportadas por esses mesmos empresários. No contrato a que a TVI também teve acesso, o protocolo entre o clube e os empresários dizia que os jogadores teriam de ser pagos pelos representantes, comida e habitação incluídas. Eu fiz uma refeição por dia, cheguei a fazer uma. Por isso que eu cheguei até a machucar aqui, né? Porque eu queria dar meu melhor, queria lutar pela minha família. Aí eu, com uma refeição por dia, estava treinando de segunda a sexta. Para nós que somos atletas, era muito pouco. A gente comia batata e peixe. Primeiro eu fui para casa do empresário e depois ele me trouxe aqui. E abandonou eu aqui. Deixou-te aqui e nunca mais te deu contacto, nunca mais falou contigo? Não, aí ele me enganou, né? Aí tipo assim, eu falei para ele: não, você prometeu para mim 6 refeições por dia. Você prometeu para mim um visto de futebolista. E eu tô sendo acordado pelo CEF. Eu vou ser deportado do país. Ele ficava dando desculpa, ficava mentindo para mim, ficava mentindo. Aí chegou, eu comecei a ficar com raiva dele. Aí minha mãe falou para mim assim: Kev, tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar.
Abandonados à sorte, de despejo em despejo, os jogadores acabaram a viver sem condições no próprio estádio do Nazarenos. E a gente até acabou indo para outro lugar aqui na Nazaré mesmo, mas também ficamos pouco tempo, ficamos o quê? 2 semanas. Aí saímos de lá, fomos para outro lugar. Eram quantos a viver na casa? Na terceira casa eram 2 apartamentos, com 2 quartos, e tinham 7 ou 8. E o outro embaixo com 3 quartos, também com acho que 8 ou 9 pessoas. Percebemos que eles estão a falhar com as promessas feitas, os jogadores começam-se a abrir connosco, começamos a saber que houve entrega de verbas avultadíssimas, de parte deles pelo menos, e que todas as promessas que tinham sido feitas estavam a cair em saco roto. E, portanto, numa situação de emergência, numa situação humanitária quase, nós decidimos alojá-los aqui no primeiro andar aqui do estádio. Bem jogado, Rafa! Miguel, falhou, acontece, reage! E estas situações chocam Tony, treinador de futebol, mas antigo jogador da Primeira Divisão e da Liga dos Campeões. É inadmissível brincarem com seres humanos, deixar miúdos ao abandono. Eu não me faltam chamadas de jogadores que andam aqui nas associações. Mister, eu vou para aí, pá, só me deem casa e comida, que nós aqui não temos. Mas isso cabe na cabeça de alguém. Só que lá está o medo do próprio jogador de ser, alguns não são legais, de ser recambiados para os países deles, o medo de não chegar ao sonho deles, é isso que faz mesmo. Confrontados com pedidos de ajuda, os empresários chutam para canto. Para já não vou me comprometer em salário agora. O que eu me comprometo é a gente dar uma ajuda de prêmio por jogo. Aí as coisas melhorando, a gente volta a falar a respeito disso. De fato, tinha dia que parecia que a gente estava vivendo um sonho, ou um pesadelo no caso, né? Mas até inspetores com 30 anos de experiência ficam por vezes chocados com a crua realidade. Mais de uma dezena de atletas, seguramente mais, talvez uns 15, num apartamento pequeno, teria 2-3 quartos. Dormiam 5 num quarto, dormiam em colchões no chão, não tinham camas, alguns até faziam, uns trabalhavam, os outros só jogavam futebol, faziam ali quase um esquema de rotação de cama quente, não é, como costumamos dizer, portanto, uns chegavam de noite, trabalhavam e os outros saíam. Mas, afinal, como funcionam estas transferências de jogadores? Cheguei aqui a acordo com o presidente antes de viajar, que eu não ia fazê-lo sem isso. Fui buscar aquilo que ele pediu, fiz Rio de Janeiro e fiz Rondônia. Mesmo lá no sítio onde os grandes clubes brasileiros também vão buscá-los. Estão na rua, na terra batida, tudo, e tu vês logo ali quem é que tem a aptidão. O treinador José Rego descobriu no passado jogadores brasileiros, mas viu-se apanhado pelo lado negro do futebol. O jogador deveria ser tratado como um ser humano, mas ele é tratado como uma mercadoria normal. O termo que quiser utilizar. E isso para mim faz muita confusão. Eu não quero estar envolvido nisso. Quero estar na área que eu acho que faça a diferença, que é na área do treino e na área do jogo. Inicialmente, o CEF acaba por ser uma espécie de bicho-papão para os jogadores. Foi em dezembro, eu estava dormindo, quando chegou o CEF, assim, foi até um susto, eu me senti até um bandido, né, cara? Eu chorei muito já aqui, mano. Os caras do CEF falaram, não, você tem que falar pro seu pai o que tá acontecendo, cara. Aí eu falei, como falar pro meu pai? Porque até então eu tava com vergonha de voltar pro meu país, entende? Como que eu ia chegar na cara do meu pai e ia falar pra ele assim, pai, nós fomos enganados,
Temos de facto estas duas vertentes. O atleta que acabou de chegar e que ainda não, ou chegou há pouco tempo, ainda pensa que o sonho se vai concretizar e naturalmente é uma tristeza, não é? Obviamente. E outras situações em que de facto acabam por ser a intervenção policial acaba por resolver ali uma situação que já se vem arrastando há muito tempo. A partir do momento em que o CEF visitou-nos, eles abandonaram-nos à sua sorte e, portanto, nós aqui, alarmados com esta situação, tentamos reunir as condições necessárias para aqueles que quisessem optar por ficar connosco pudessem fazê-lo em condições dignas. Quando eu chegava a passar fome, aí eu pensava assim, nossa, mas se eu estivesse em casa eu não ia estar passando por isso. Só o começo foi mais difícil, né? Mas agora não, agora eu estou aqui e eu luto pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã. O processo do Nazarenos está em marcha no Ministério Público. Os empresários incontactáveis estão indiciados por tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. O clube, também investigado, assume as falhas. Neco espi, São Meia. Você arrebenta também cantar, não tenho garganta, eu estou constipada. Eu cantava ou baixava. Quando era nova cantava tudo bem. Agora sou bem, eu não canto nada. Estamos a norte de Portugal, a poucos quilómetros da fronteira com a vizinha Espanha. É a terra da velha rota do contrabando, ainda do tempo do Estado Novo. Íamos a levar à Espanha e da Espanha trazíamos para aqui. Podíamos trazer o azeitinho, ou o bacalhau, ou umas alpercatas, ou assim qualquer coisa, não é? Mas é tudo contrabando. A equipa da terra joga no Distrital de Vila Real e tenta subir de divisão. Vamos ver os jogadores. Havia muitos, agora não há nenhum. Agora andam todos mancos, assim como eu. Mancos da cabeça. A 40 km de Vilar de Perdizes, já em Espanha, o guarda-redes do Vilar tem de ter mãos para outro ofício. É uma coisa boa de fazer. Chegar no final, o resultado é gratificante. Tu vê aquilo ali bonitinho, dá um trabalho, mas vale a pena. Em Ginzo da Límia, na Galiza, Jonathan trabalha ao teto de um futuro casino. É assim que ganha a vida. Chegou a Portugal para ser estrela de futebol. Acabou nas obras. O preto. Ah, moletinho, conheço. Mora ali na casa do Fortunato. Conheço. Eu conheço. Gosta dele? Até e é bom guarda-redes. Já foi, vale Edu, boa. A roda da sorte tem sido dura para a promessa do futebol brasileiro, que em tempos até chegava a treinar com Deco no Fluminense. Uma pessoa que tu via ali jogando, jogava mesmo no videogame, e depois tu estava ali do lado deles, era coisa diferente. Já está tudo, já está. Aos 22 anos chegou a Portugal, carregado de sonhos e com visto turístico. Ele e a avó de 78 anos compraram o bilhete de avião a vender água de coco. Lá no Brasil as coisas são é uma realidade diferente, as coisas são meio complicadas. E ela é uma das pessoas que me ajudava, vendia água de coco, sim, para poder pagar a passagem, que eram muitos gastos. Rafa, Edu, Rafa. O Jonathan, para vir para Portugal, teve que andar a vender água de coco para conseguir pagar a passagem para Portugal. Veio atrás do sonho. Eu não condeno. Condeno as pessoas que vendem sonhos. Porque há muita gente que vende sonhos e depois chegam aqui e deixam o abandono. Olha, desenrasca-te. Boa. Já em Portugal foi abandonado pelo empresário luso-angolano que lhe prometeu mundos e fundos. É mais um caso, ele até estava aí no clube ao lado em Monte Alegre,
onde tinha as condições todas, digamos assim, humanas, não é? Só que, pronto, não houve entendimento entre a direção do Montalegre e o próprio empresário para poder escrever o Jonathan. Quem geralmente acaba sofrendo é o jogador que está no meio disso tudo. Se não fôssemos nós a deitar a mão ao Jonathan, como seria a situação hoje dele em Portugal? Fica esta questão. Se calhar também já tinha sido deportado. Porque ele acabava o visto dele a dia 6 de fevereiro. Ia ser mais um ilegal em Portugal. Jonathan foi acolhido em Vilar. Do empresário Paulo Bullo não tem tido notícias. O telefone até toca, mas do outro lado apenas silêncio. E como disse, sempre envolve dinheiro e as pessoas só querem ganhar, ganhar, ganhar. E isso que acaba acontecendo muito. O jogador de futebol às vezes é visto como mercadoria, na tua opinião? Às vezes não, eu diria quase sempre. Quase sempre os diretores, as pessoas que estão no meio do futebol esquecem do lado humano. Não pagamos ordenado, porque nós nem temos condições para isso. Mas o pouco que nós lhe prometemos, que é material, acompanhamento médico, acompanhamento a nível de alimentação, de casa, ele tem tudo isso. Isso para ele é importante, está-se a sentir acarinhado. Mais a sul, em Cesar, perto de Santa Maria da Feira, José Obama tem uma história com traços duros. Porque eu não posso estar legal num país, porque assim fica como um criminal. Não posso. E eles, nesse momento, não cumpriram nada do que disseram. Obama é africano. Nasceu nos Camarões e partiu prometendo à mãe e à avó que iria triunfar no futebol europeu. A minha avó era tudo para mim. Não gosto muito de falar nisso porque é uma história muito triste. A minha avó morreu no meu braço no 25 de dezembro. Já faz 9 anos hoje. E é sempre doloroso. Dói muito. Porque eu não estou a me ver agora voltar para os Camarões perto da minha mãe a dizer, opa, mãe, desculpa-me, eu não consegui. Obama está há 6 anos em Portugal. Jogou no Vitória de Guimarães, mas acabou no Cesarense. Foi contratado em dezembro, mas nunca recebeu um tostão. Eu vou lá, eu faço o meu e os clubes têm que cumprir que nós tivemos um acordo. Achas que vão ligar e dizer, mas tu sabes que nós temos esse problema? Não, nunca eles vão dizer isso. Enquanto a classe dos jogadores, dos treinadores e dos presidentes não se unirem para o bem do futebol, não vamos ir para a frente. Sem dinheiro e em situação ilegal em Portugal, Obama sente-se perdido. Eu tenho um sonho e às vezes pergunto, opa, ou é melhor deixar o futebol, começar a trabalhar, ou fazer uma formação, ou qualquer coisa que seja. Mas depois disso um gajo não quer acabar a vida dele assim. Quanto ao antigo presidente do Cesarense, foi demitido e não falou à TVI. A Comissão de Gestão tenta dar rumo a Obama e ao clube. Continuaste dívidas, só tinha um mês de atraso, agora é que tem 3. Agora comigo não, só tinha um mês de atraso. Mas eu não quero prestar atenções nenhumas. Isso é deixá-los andar, que depois não perceber. A verdade é que nós aí tem para cima. A maior preocupação é os jogadores. São os jogadores porque assim temos aqui jogadores que têm família e vivem em família, mas também temos cá jogadores que estão sós. E então preocupamos-nos em saber se eles estão bem, se precisam de alguma coisa. José Rego teve um projeto para trazer jogadores brasileiros para Portugal. No entanto, perdeu dezenas de milhares de euros. Também é um ser humano. A mim ajudei.
Tive casos aqui em casa que e depois tenho aqui a família que neste momento não a posso prejudicar mais, não é? Acho que já foi muito prejudicada, também já não posso perder isso, não é? Mas perante a ingratidão também de alguns atletas, a gente também começa a ter um bocadinho de mais cuidado. O sonho é exceção no futebol. É muito difícil ser jogador de futebol. E por isso é que nós alertamos os jogadores para a necessidade de se formarem, estudarem, estarem preparados para desempenhar outra atividade. Em Vilar de Perdizes, o dia de treino. Eu não sei de qual gosto mais. Não sei se eu gosto mais dos brasileiros. Pelo menos entendo já falar bem. Vilar de Perdizes recebe bem quem vem para Recebe. Ai, aqui em Vilar de Perdizes somos muito carinhosos. O jantar é servido como quase sempre, em casa da família Rodrigues. Não há picanha nem feijão preto, mas há cozido e esperança para Jonathan. Em Chaves, o frigorífico do avançado Ossai é abastecido pelo próprio presidente. Yeah, my family, they are waiting for me to be a man, because I left Nigeria to make them proud. I left them because they know that is only what I know how to do best, to play football. So, this is your goals? Yeah, it's my goals, yeah. To be a professional player. And by the grace of God, that will come. I must fulfill my destiny. Ossai vive numa casa modesta com mais companheiros. Em África deixou a família e os amigos. Chegou para jogar no Porto, não conseguiu. Saltou de equipa em equipa até chegar ao Vilar. Não tem noção do que lhe fizeram no passado. O Ossai veio de Friamundo, porque não contava para o plantel principal deles. Foi dispensado. E quando veio para cá, o Friamundo teve despesas com o jogador. E o Vilar de Perdizes mostrou-se sempre disponível em pagar as despesas ao Friamundo. E nós, os e-mails que recebíamos, era sempre só para mandar para uma conta pessoal, não percebo. Se o clube tem despesa, porquê que o Vilar ia pagar para uma conta pessoal e não para o clube? A conta bancária pertencia a Carlos Carvalho, antigo dirigente do Friamundo, equipa que tem sido notícia por salários em atraso e falta de condições para com os jogadores. If you have a job, you have to pay. They have to pay you. When you are working, you have to be paid because you are working for them. But I don't, the time I came in Villarreal, the agent, I don't know the agreement he made with the team that makes him always give me 50 euros after the month. But I know the money they gave to me is more than the 50 euros, but maybe he take, or I don't know. You understand? So that is it. O dia-a-dia de Nozick Ossai é passado em Chaves. O processo de legalização continua a decorrer. De norte a sul vão sendo conhecidos casos e mais casos de jogadores em situação ilegal. Há quem coloque nomes nos casos, mas a lei da rolha ainda domina o desporto. Enquanto isso, toda a gente assobia para o lado. E as saudades de casa são o preço a pagar para quem vive o lado B do futebol. Para mim, o que eu gostaria era de poder ajudar mais a minha família, meu pai e a minha avó. São pessoas que eu gostaria muito de poder ajudar, poder honrar com o futebol. O meu sonho não é ser rico e ter um cordão de ouro, fazer tatuagem. Eu luto pela minha família, entende? E eu vou vencer. Eu já venci, mas eu vou vencer mais ainda. Minha mãe é guerreira, meu pai é guerreiro.
E eu vou lutar, eu sou gladiador. Eu vou lutar até a morte pelo meu sonho, mano. E enquanto se discutem foras de jogo, amarelos e vermelhos, o próprio futebol e a indústria à sua volta fecham os olhos ao autêntico tráfico de jogadores.